Vamos falar sobre alguns desafios clínicos de bandagem. Afinal de contas, todos nós já encontramos um molar parcialmente rompido, que precisava ser bandado, e já tivemos dificuldades clínicas nesse momento. E é sobre esses momentos que nós queremos falar agora. Se você gosta de ortodontia, mecânica, planejamento, seja bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um novo bom conteúdo disponível por aqui. Falando sobre dificuldades de bandagem, a primeira de todas, a campeã, quando temos aquela gengiva ainda presente no primeiro molar permanente. Ou seja, ele rompeu quase todo, quase na totalidade, mas nós temos ainda aquela gengivinha na distal que dificulta a entrada da nossa banda. Você vai colocar a banda ali, ela não adapta tão bem, parece que vai machucar o paciente. E daí? Como a gente pode fazer nesse caso? Uma alternativa que eu gosto muito e que é a dica que eu vou compartilhar com você hoje é: escolha uma banda um pouco maior. Priscila, mas como assim? Imagina que aquele molar permanente, idealmente, o número da banda dele seria 36,5. Você vai pegar uma banda 37 ou até mesmo 37,5. E o que você vai fazer? Delicadamente, você vai inserir essa banda primeiro nessa distal, com essa gengiva proclusal. E aí, você vai pressionar essa banda ali e você vai colocar o seu dedo ali. Priscila, mas e se morder meu dedo? Não, fica tranquila, não vai morder seu dedo. Adapta ele ali na distal e aí vai ter toda aquela banda mais alta per mesial. Você coloca o seu calcador ali e pede para o seu paciente morder. Como a banda tá maior, ela vai ter essa mobilidade para daí então contornar a mesial do seu dente e ser inserida. Por isso ela precisa ser um pouco maior. Isso vale tanto para primeiros molares quanto para segundos molares, porque às vezes a gente passa isso no segundo molar também. A gente tem aquela gengiva ainda presente, porque a erupção passiva da gengiva ainda não terminou de acontecer, e aí nós precisamos adaptar uma banda. Então, por esse motivo, a gente precisa ter essa flexibilidade, essa maleabilidade da banda. Essa é uma dica muito interessante. Agora, em outros momentos, você tem uma facilidade que muitas vezes a gente ignora. Diante desse caso, se o dente que precisar ser bandado não for necessariamente o primeiro molar permanente, ou seja, se você estiver instalando um expansor, por exemplo, você pode bandar o segundo molar descido. Durante quase toda a dentadura mista, o segundo molar descido é uma excelente ancoragem. Ele passa a ser uma ancoragem duvidosa, uma ancoragem pior, quando nós chegamos em segundo período transitório, especialmente na metade para o final do segundo período transitório. Por quê? Porque daí esse dente vai cair, ele vai esfoliar. Então, realmente, ele não vai ser uma boa ancoragem. Agora, de 6 anos, né, que é normalmente quando a dentadura mista começa, até essa fase, ele é uma excelente ancoragem. Ele tem uma boa raiz, ele é estrategicamente posicionado no arco dentário. Ele é o penúltimo dente do arco. Então, você só faz uma extensão para a distal que você envolve o primeiro molar permanente no seu movimento da mesma forma. Entende? E qual que é a vantagem? O segundo molar descido já está totalmente com a coroa erupcionada. Devido à sua anatomia, a banda do primeiro molar permanente vai se adaptar perfeitamente. Então, você consegue fazer uma instalação de maneira muito fácil. Como ele está todo erupcionado, você banda de maneira muito fácil. Então, o segundo molar descido, ele é uma boa alternativa clínica que muitas vezes a gente ignora. Sem contar que nós estamos falando de um dente de leite, um dente descido, que daqui a pouco vai esfoliar. E quando esse dente descido esfoliar, um dente permanente virá. E juntamente com esse dente permanente, nós teremos uma nova gengiva, um novo osso, ou seja, um novo periodonto. Muitas vezes a gente se preocupa em relação à nossa mecânica se nós não estamos correndo o risco de causar uma fenestração. Se aquele dente não está indo demasiadamente para vestibular, quanto ele pode invadir a tábua óssea vestibular. E quando a gente pensa que quando o dente decide esfoliar e o permanente vir, toda essa área será nova, nós teremos uma nova formação celular por completo e normalmente muito sadia nessa região, isso alivia um pouco o nosso coração dessa preocupação em especial. Porque quando o novo dente vir,
todo esse periodonto passa a ser novo. E aí, essa preocupação, ela pode desaparecer. Essa é mais uma vantagem da gente ancorar em dente descido. Então, até agora nós falamos sobre 2 desafios clínicos associados, né? Uma forma de você bandar o segundo ou o primeiro molar, que ainda tem aquela gengiva por distal, que pode ser uma dificuldade clínica, e também tô te contando para prestar atenção no segundo molar descido. Outra coisa que eu gosto de comentar sempre quando a gente está falando de bandagem é: aparelhos muito rígidos, evitem bandas muito justas. Exemplo, se você vai fazer uma bandagem de um expansor, evita que a banda seja aquela banda justíssima, sabe? Pega uma banda que o seu parâmetro clínico será que você consegue tirar com a sonda exploradora. Ela vai ter uma resistência, ok? Mas ela sai com a sonda exploradora. Você não precisa necessariamente pegar um sacabandas. Por que eu tô te falando isso? Porque a banda, ela tem que ser idealmente bem justa no dente. Então, normalmente a gente escolhe uma banda que seja bem justinha, a ponto de quando a gente precisar remover, a gente precisar de sacabandas. Quando a gente diminui um pouco esse critério e entra com o critério de ser possível de tirar com a sonda exploradora, ela ainda tá retentiva, ou seja, você não puxa com o dedo e sai. Não, aí também não. Então, você não tá com uma banda tão frouxa assim. A banda tem sim a sua retenção mecânica. Só que qual que é a vantagem dessa pequena diferença, dessa pequena folga que a gente está falando aqui? É você poder ter uma certa mobilidade na instalação de um aparelho. Um aparelho tipo um expansor, seja um Haas, seja um Hyrax, ele vai ser um aparelho bem rígido. Então, se a banda está muito justa e por qualquer motivo na confecção desse aparelho a gente pode ter algum tipo de distorção, uma leve báscula, alguma coisa assim, se a banda tá muito justa, você pode ter dificuldade clínica na instalação do seu expansor. Então, se ela tem uma certa mobilidadezinha, igual essa que a gente tá falando, você consegue adaptar isso melhor, certo? Lógico que grandes básculas você não consegue resolver dessa forma, né? Porque a báscula é quando você coloca o aparelho de um lado, ele sai do outro. Você coloca do outro, ele sai de um lado. Aí você está diante de um problema na confecção desse aparelho. Seja uma distorção que teve na moldagem, seja um problema que teve na hora de transferir essa banda, seja na própria confecção do aparelho, mas grandes básculas, elas realmente são dificuldades clínicas para nós. O que você precisa fazer num problema de báscula desse é tentar encontrar um meio termo, sabe? Então, você experimenta, vai ficar um pouco mais baixo o seu aparelho, fatalmente, ele vai ficar um pouco mais para oclusal, mas você tenta achar um meio termo aonde você consegue instalar ambos os lados do aparelho de maneira confortável. Então, normalmente você vai até forçar um pouquinho dos lados e vai polimerizar com aquele lado forçado para poder manter essa relação. Mas também é verdade que em alguns momentos isso vai ser impossível de se salvar. Então, você não vai conseguir deixar o aparelho um pouquinho para o oclusal e tentar segurar na sua polimerização. O aparelho vai estar numa condição que você precisa mandar refazer. Então, isso acontece, ok? E aí é por isso que a gente precisa ter todo o cuidado no passo a passo da bandagem, da moldagem, da transferência da banda e, por fim, temos um bom protético para a confecção do nosso aparelho. E aí, nesses casos, né, de básculas ou problemas dessa magnitude, realmente não vai ser essa leve folga na banda que a gente está falando que vai te salvar. Você realmente vai precisar fazer um novo aparelho. Agora, se você tiver alguma pequena necessidade de movimentação, assim, de flexibilidade para poder instalar esse aparelho, essa leve folguinha vai te ajudar. E você pode me perguntar, mas Pri, por que eu não posso deixar a banda mais folgada? Eu gosto de poder tirar e colocar a banda com o dedo. Por que assim? Eu nem uso esse critério de se tirar com o explorador, eu tiro normalmente com a unha. Então, aí eu preciso te contar que você está contando um pouco com a sorte. Porque a nossa bandagem, ela precisa de 2 retenções. Você precisa ter a retenção mecânica, que é a retenção da própria banda. A banda tem que estar justa no dente, ela tem que ser difícil de sair. Ela não pode sair com o dedo. E você também tem conta com o seu ionômero, que é a sua retenção química. Muitas vezes, se você só tem a retenção química, o ionômero não dá conta, ainda mais dependendo da qualidade do ionômero. A gente sabe que existem muitos ortodontistas que trabalham em lugares que eles não escolhem o material, que o material tá ali, ele tem que usar aquele material que está disponível, e muitas vezes o ionômero não tem essa qualidade toda. Aí imagina, você vai contar com a retenção química de um ionômero dessa forma? Não tem como, ele realmente vai acabar te deixando na mão. Então, a retenção mecânica, ela é importante,
e você baseia para poder fazer o controle, se você teve uma retenção mecânica boa ou não, pela dificuldade de remoção da banda. Então, normalmente, a gente pede para fazer a bandagem tão justa, de tal forma que seja necessário utilizar o saca-bandas. Ou, no máximo, você usa como critério essa questão da exploradora. Você puxa para oclusal com a sua sonda exploradora e a banda sai. Ou seja, você tem uma certa retenção, ela não sai simplesmente com o dedo, mas ela consegue sair de uma forma um pouco mais fácil quando comparada àquela banda tão justa que só sai com o saca-bandas, certo? Então, esse é mais um ponto que a gente pode colocar aqui como critério importante para nossa prática clínica. E agora vamos falar de um outro problema clínico, que é quando solta uma das bandas. Bom, quando solta uma das bandas e você tem uma barra pós-expansão, por exemplo, uma barra transpalatina, que você só tem mais uma banda e mais nada, tudo bem, você até não fica tão desconfortável de ter que tirar tudo, limpar tudo, preparar o ionômero e cimentar novamente. Às vezes você até passa batido por esse trabalho e opta por tirar tudo. Agora, quando a gente está falando de um expansor ou de um aparelho mais portentoso, que envolva, além das duas bandas, resina em outros pontos, que você teria que tirar e limpar tudo, o que você pode fazer quando solta uma banda? Você pode preparar um ionômero bem molinho, deixa na sua espátula, aquela banda que tá solta, abaixa, isola bem, tá? O ionômero não pode ir com água, então coloca o rolinho de algodão ali, seca bem, e aí pega um instrumental, que pode ser até uma Hollenbeck, ou mesmo com a sua sonda exploradora, mas uma Hollenbeck é um pouquinho melhor. Pega esse ionômero molinho, passa bem na sua banda, ao redor de toda a banda e recimenta. Se você perceber que ainda não ficou legal, pega um pouco mais desse ionômero e contorna todo essa oclusal da banda para que ele fique bem vetado. Mas outra coisa que você pode fazer é, além de colocar esse ionômero molinho, colocar uma resina flow. Então, terminou de fazer a colocação do ionômero molinho, viu que não deu muito certo, ou que ainda ficou com muitas áreas, com lacuna, o que você pode fazer é condicionador, adesivo e resina flow. A resina flow vai penetrar em todos esses orifícios para evitar que ela caia novamente, para evitar que fique entrando resíduo alimentar ali, possa porventura dar uma cárie. Então, essa é uma dica bem boa. Por que eu não te falo para colocar a flow direto? Porque depois é mais difícil de você remover. Você pode, sim, condicionar o dente todo, colocar adesivo e passar flow em tudo. Só que daí é mais difícil de você remover. Então, quando você prepara um ionômero bem molinho, passa ao redor da banda, recimenta e, se precisar, completa com flow, você fica seguro e na hora de remover, você não tem tanto risco dessa banda te dar trabalho. Que é um ponto importante, né? A gente não quer também depois ficar lá suando para remover a banda, certo? Então, essa é uma outra dica clínica legal quando a gente está diante dessa dificuldade, que é quando solta uma das bandas do nosso aparelho e a gente não quer fazer tudo de novo. E se você está começando nesse mundo de bandagens e quer saber um pouco mais sobre isso, continua assistindo esse vídeo, porque agora nós vamos entrar nesses critérios. A escolha da banda, então, ela é sempre dada por números, certo? Então, você vai pegar uma banda de aproximadamente de 29 até 33, 34, quando você estiver bandando molares descidos, segundos molares descidos, e quando você entrar em dentes permanentes, normalmente nós estaremos a partir de 35 até 38, 39, vai depender do tamanho desse molar permanente. E lembra sempre que dessa dica inicial, né? Às vezes a gente pega uma um pouquinho maior mesmo, proposital, para facilitar o encaixe. Essa é uma dica bem boa toda vez que a gente tiver dificuldade. A banda, normalmente, ela tem que ficar ligeiramente abaixo do nosso ponto de contato. Isso significa que em dentes com coroas clínicas muito longas, você tem uma faixa por cervical que vai acabar ficando de dente exposto. E você vai orientar o seu paciente, então, que essa faixa de dente não coberta pela banda existe e que você, então, precisa que ele capriche na escovação. Em crianças, normalmente, a gente não tem essa dificuldade, já que a coroa clínica é mais curta e você vai tender a deixar a banda até mesmo levemente subgengival, o que não tem problema nenhum. A preocupação em relação à cáries, ela cai uma vez que o ionômero de vidro libera flúor, então nós estamos numa condição, num ambiente mais favorável, mesmo que a banda fique por um longo período na boca do nosso paciente. Após a colocação da banda, pode ser necessário brunir. E o que é o brunir? É quando você adapta a banda, pega um calcador,
ou mesmo um rabo de peixe, e você pressiona a banda contra o dente na região dos sulcos, para que ela fique bem adaptada e fique com uma margem de cimento, né, de ionômero de vidro mais uniforme. Então, isso também é um ponto legal e importante da gente fazer na prática clínica. Repara sempre que a banda possui um sulco. Esse sulco da banda, ele normalmente vai estar no sulco mesiovestibular, mesmo em bandas universais, porque existem aquelas bandas também que são individualizadas, lado direito e lado esquerdo. Essas bandas que são individualizadas, elas são mais fáceis de trabalhar, porque normalmente elas já seguem a anatomia e você não precisa se preocupar em brunir. Mas, quando a banda é universal, vale a pena fazer isso para ter uma margem de cimento melhor. Mas independente da banda ser universal ou não, você sempre vai ter esse sulco na região mesiovestibular, que é aonde ele vai repousar após a sua bandagem. Ele é importante também como guia na hora de fazer a sua solda do tubo. Você vai deixar o centro do seu tubo coincidente com esse sulco. Dessa forma, você normalmente vai estar com o tubo bem posicionado no centro da banda, certo? Você precisa que o seu tubo esteja sempre posicionado no centro da sua banda. Então, na hora que você for bandar e você for fazer a solda do tubo, você vai olhar a sua banda por oclusal, vai mirar ao meio dela, vai encontrar essa marquinha, esse sulquinho da banda e vai deixar ele coincidente com o sulco que também normalmente existe no seu tubo. Assim você vai saber que você está com o tubo bem posicionado em relação ao centro do seu dente. Agora, no sentido cérvico-oclusal, que fica a nossa dúvida de onde fazer a colocação do nosso tubo, a solda do nosso tubo. A dica que eu te dou é, toda vez que você terminar de bandar, olha como essa banda ficou no dente. Lembra que eu te falei que ela precisa ser ligeiramente abaixo do ponto de contato? Mas em alguns momentos ela não vai ficar tão abaixo do ponto de contato assim. E aí você vai estar, talvez, com a banda muito baixa. Toda vez que a banda estiver muito, muito abaixo do ponto de contato, vê se ela não está frouxa. Ela vai tender a estar frouxa e você pode conseguir trocar por uma menor. Mas se ela estiver bem posicionada e você perceber que ela ainda assim está muito abaixo do ponto de contato, lembra de deixar esse seu tubo o mais rente à margem oclusal da banda possível. Porque se a banda já está baixa e você deixa o tubo mais rente possível, você tende a tentar favorecer essa diferença de altura que vai existir entre a banda na posição que está da posição ideal. Você vai se aproximar disso, né? Porque se o ideal é ela ficar no centro do dente e a banda tá um pouquinho mais baixa, o que você precisa fazer? Abaixar o tubo. Então, você tende a equilibrar essa diferença existente. Isso pode acontecer muitas vezes na ortocorretiva. Você tá num paciente que tem uma coroa clínica muito longa e na hora que você banda, a banda fica então um pouquinho mais oclusal. E aí, quando você avalia o centro das demais canaletas para o centro dessa banda, você percebe que seu tubo tem que ficar um pouco mais cervical. Não tem problema nenhum, você faz uma marcação com canetinha mesmo, da altura que você acredita que seja ideal, ou você pode pegar uma estrela e um marcador específico para a banda, né? E fazer a marcação na altura que você quer para que seu tubo fique na posição ideal. Agora, tirando essas exceções, na maior parte das vezes, você vai fazer a soldagem do seu tubo bem no centro da sua banda. Então, você pode pegar uma estrela, se você quiser, numa marcação de aproximadamente 3, 3,5, ou mesmo uma canetinha. Eu gosto muito de pegar uma canetinha. E aí, eu marco a cúspide mesiovestibular, o centro da cúspide mesiovestibular, porque ali tem que ser a entrada do meu tubo. Marco a altura que eu desejo, mais ou menos o centro da banda, e na hora de fazer a soldagem eu olho esse sulco para ter certeza que eu tô na posição ideal. E aí dessa forma a minha bandagem flui da maneira correta e da maneira mais ideal possível. Na hora de fazer a instalação dessa banda, lembra sempre que o ambiente tem que estar muito seco. Então, você precisa secar bem. Esse é o principal ponto, gente. Ionômero não pode com água, ele não pode ver água. Então, mesmo com excelentes ionômeros, eu particularmente uso o Multicure da 3M, adoro esse ionômero, uso ele há anos, porque ele é um ionômero maravilhoso, ele vai ter a retenção mecânica que você precisa.
Então, nesses casos, e eu não tô fazendo propaganda aqui, tá? Bem que poderia ser patrocinada pela 3M, mas infelizmente eu não sou, então eu só tô falando de um bom ionômero. E assim como ele, existem vários outros ionômeros bons no mercado. Mas apesar de estarmos lidando com um ionômero bom, você não pode contar com a sorte e achar que essa retenção mecânica vai ser suficiente, ainda mais contando com o ambiente úmido. Gente, se molhou, esquece. Essa banda vai fatalmente acabar caindo. Se sangrou, fica atento. Sabe aquela hora que você tá terminando de bandar e na última mordida do paciente você vê um sanguinho vermelhinho aparecendo assim? Isso às vezes pode não te perturbar, mas agora se o volume é maior, aí você fica atento, anota no seu prontuário, porque você vai ter que ficar de olho nessa banda que tem sim chance dela soltar. E a banda, de tempos em tempos, a gente tem que avaliar clinicamente se ela não tá solta. Então você puxa a banda mesmo para baixo para verificar se ela não tá solta, porque se ela estiver solta, vai começar a entrar alimento ali, e à medida que aquele alimento entrar, você vai acabar tendo o risco desse dente ter uma lesão de cárie, porque aquilo ali fica totalmente vedado pela banda. Então, você precisa perceber que a banda tá solta e não pode ter preguiça. Tira tudo, higieniza bem e prepara o ionômero e banda novamente, tá? Recimenta novamente. Não deixa isso acontecer, não deixa seu paciente ficar muito tempo com a banda solta, sob o risco de acontecer uma cárie. Seguindo todas essas dicas, eu tenho certeza que você vai ter sucesso nas suas bandagens no consultório. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Um beijo!